Então, assim, vamos explicar um pouquinho a respeito das cópias, né, dos manuscritos. Primeiro, que os evangelhos, tá, eles já eram cridos já no segundo século. Qual é a prova que você tem disso? Vou mostrar agora para você a prova de que os evangelhos eles já eram cridos já no segundo século. Tá? O irmãozinho caiu aí, ó. Daqui a pouco ele volta. Então, assim, no primeiro século, o que eles faziam? Né? Eles pegavam as cartas dos apóstolos e eles... Deixa eu botar ele de volta aqui, ó. Pronto, voltou. Eu Eles caí pegavam, rapidinho. eles pegavam as cartas dos apóstolos, né? E eles liam essas cartas com muita fé, crendo realmente que aquilo era uma reinterpretação do Antigo Testamento. Temos originais hoje? Não temos originais. Isso aí, qualquer estudante básico de teologia sabe que não tem original. O nego que fala que tem original, isso aí está mentindo, né? Então, não existe originais. O que existe são cópias de cópias de cópias, e ainda bem que temos essas cópias, porque o livro que tem mais cópias hoje no mundo é a Bíblia. Por isso, podemos compará-la e ver onde é que tem os erros. Só que os erros que existem mais de 1.000 erros, 4.000 erros, são erros, assim, diferenças na gramática. Não vai influenciar em nada. Né? São diferenças na gramática. Não é um erro assim, eu e o pai somos um, eu e o pai somos dois. Não. São erros na gramática. De repente, né? Eu fui lá, né? Lá na rua. Eu fui na rua, eu fui lá na rua, eu fui na rua. São diferenças assim. Aí você pega todo o Novo Testamento, você vai encontrar milhares de diferenças assim, mas que não vai influenciar na mensagem. Aí o pessoal coloca assim, ó, tem 4.000 erros. Não, tem 4.000 erros, não. Tem 4 diferenças gramaticais que não influenciam na leitura do texto. Pode haver textos diferentes um de outro? Pode. Por exemplo, Romanos capítulo 8, o texto vai dizer assim, né? Lá na parte B do versículo, vai dizer os que não andam segundo o Espírito, mas segundo a carne. Essa partezinha não está nos manuscritos mais antigos, mas isso não influencia no texto. Então, por exemplo, você vai pegar aqui, ó, olha aqui o texto de Irineu de Leão, que é do segundo século. Olha o que ele vai dizer. Isso aqui é um livro do segundo século, tá? O Evangelho único e quadriforme. Estas são as verdades fundamentais anunciadas pelo Evangelho, um só Deus criador deste universo, que foi anunciado pelos profetas, que deu a economia da lei por meio de Moisés, que é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, fora do qual não conhece outro Deus ou outro Pai. O valor dos evangelhos é tão grande que recebe o testemunho até dos próprios hereges, os quais tentam confirmar suas teorias apoiados em alguns dos seus textos. Assim, os ebionitas que se servem somente do Evangelho segundo Mateus são convencidos somente por ele e não pensar corretamente acerca do Senhor. Marcião, que mutila o Evangelho segundo Lucas, demonstra-se blasphemador do único e verdadeiro Deus, pelos simples fragmentos que ainda conserva. Aí ele começa falando, e ele vai dizer que os evangelhos são 4. Ó, por outro lado, os evangelhos não são nem mais nem menos do que esses 4. Com efeito, são 4 as regiões do mundo em que vivemos, 4 são os ventos principais, e visto que a igreja é espalhada por toda a terra, como tem por fundamento a coluna ao evangelho e o espírito da vida. Assim são 4 as colunas que espalham por toda parte a incorruptibilidade e dão vida aos homens. Por isso é evidente que o verbo artífice de todas as coisas, que está sentado acima dos querubins e mantém unidas todas as coisas, quando se manifestou aos homens. E por aí ele vai dar o testemunho de que os evangelhos são 4. Isso já no segundo século. Tá? Então, o que aconteceu nos concílios que foi fundamentado os 27? Tá? Primeiro, existiam 3 regras de ouro para poder fundamentar os evangelhos e as cartas. Primeiro, teria que ter sido escrita pelos apóstolos ou então por um discípulo de apóstolo. Se ele foi escrito pelos apóstolos ou pelos discípulos dos apóstolos, né? Então, esse era tido como evangelho fundamentado. Tá? Qual era o segundo? Não poderia contradizer
né, o Antigo Testamento e ter absurdos, como, por exemplo, você vê no Evangelho de Tomé, né, você vê outros evangelhos, né, que eram tidos evangelhos apócrifos. Esses evangelhos, eles não entravam, por quê? Porque eram absurdos. Por exemplo, quando Jesus, no Evangelho de Tomé, Jesus, quando era criança, né, ele ficou com raiva de um garoto que não quis emprestar o brinquedo para ele, foi lá e matou a criança. Isso é um absurdo. Como é que pode entrar um evangelho desse daí na Bíblia? Não tem como, tá? Então, a primeira regra de ouro, tinha que ter sido escrito por um apóstolo ou por um discípulo de apóstolo. Segunda regra de ouro, não poderia ter absurdos e heresias nele. E terceira regra de ouro, as cartas e os evangelhos teriam que ter sido lidos e cridos pelos bispos das igrejas. Eu já expliquei isso daqui uma vez, né? Como é que eram os bispos das igrejas? Bispo da igreja de onde eu moro, em Lages. Bispo da igreja, sei lá, né, do Rio de Janeiro. Então, pegava-se os bispos e diziam, bispos, essas cartas aqui eram lidas lá? Não, eu creio nessa carta de Corinto. A carta de Corinto é lido aqui, a gente crê na carta de Corinto. Então, coloca ela ali. E assim foi feito todo o Novo Testamento. O Novo Testamento não foi escolhido por Constantino, não tem nada disso. Tá? O Novo Testamento já existia, já fechado. O que foi feito foi uma oficialização de Roma para querer acoplar os 66 como um livro oficial. Mas antes de Roma, os evangelhos já tinham sido fechados. Não havia quinto evangelho, não havia evangelho de Tomé, evangelho de Pedro, evangelho de Maria, evangelho de Judas, não havia nada disso. Todos esses eram negados pela igreja. E a gente tem todos os textos de Paulo, de Apocalipse, né? Todos em livros já escritos pelos discípulos dos apóstolos, chamando esses livros de palavra de Deus. Então, é só estudar um pouquinho de história que a gente vê. Então como é que a gente vai ver, comparar os originais? Como é que você sabe se isso está certo ou errado? Meu amigo, você nunca vai saber. Para você dizer que esse texto ou que esse versículo foi deturpado, você tem que ter o original para poder dizer que aquele texto foi deturpado original. Se não tem o original para comparar, então você tem as cópias ali e essas cópias vão dizer, né, e se esse texto foi colocado ou não. Tem textos que foram colocados? Tem, eu sei que tem, né? Inclusive você vê copistas ali dizendo, né, por favor, não coloque acréscimos aqui. Eles até falam isso, né? Não coloque acréscimos aqui. Você vê copista fazendo isso, só que a mensagem, a essência do evangelho não é alterada em nenhum livro, não é alterada em nada. Um acréscimo aqui, outro acréscimo ali, não altera a mensagem do texto da morte de Jesus, da messianidade dele, da ressurreição dele, da vinda do Espírito Santo, do juízo, né, e do reino dele. É correto, Igor. Eu acho que quem fala uma coisa dessa sobre esses erros é porque não entende realmente nada sobre a história, sobre como foi elaborado, como foi desenvolvido o cânon sagrado, né? Porque o Antigo Testamento, a gente pode ver que temos o texto mais antigo, a Septuaginta. O Elber, o cara está perguntando aqui, a tradição diz que foi escrito os 4 evangelhos por Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas cadê as provas? As provas estão no próprio testemunho da igreja. A igreja dá o testemunho, pô. É a mesma coisa. A minha mãe some, desaparece do mapa, desaparece com a identidade dela. Qual é a prova que você tem que ela é sua mãe? Pô, eu sou o filho dela, eu tô dizendo, cara, que ela é minha mãe. Né? Se você tem ali uma igreja, né? Locais, igreja de Esmina, da Galácia, de não sei de onde, e todos eles confirmam, você quer mais testemunho do que esse? Não tem, eles não se preocupavam com isso. Por que não se preocupavam? Porque os apóstolos, eles ungiam os bispos, né? Faziam discípulos ali, e esses bispos reproduziam outros bispos e mantinha-se a tradição. E essa tradição era crida porque quando eles recebiam a carta, Paulo estava vivo ainda. E essa carta era feita uma cópia. E as igrejas criam naquilo dali. Todas as igrejas criam naquilo dali. Seria a mesma coisa que você chegasse para mim e dissesse hoje, mas como é que você sabe que o bispo Macedo é o bispo da Igreja Universal? Pomba, vai perguntar para todos os bispos da Igreja Universal que eles vão dizer a mesma coisa para você. Né? A não ser se você for muito cético, aí sim, aí não tem jeito para você, meu chapa. Então, Igor,
Nós temos o quê? Do Antigo Testamento. Não sei se o irmão está falando isso, ele sabe, né? Temos a Septuaginta, né, que foi uma tradução feita lá por rabinos, que é de 250 entre 100 antes de Cristo. Então você já tem cópias ali antigas. Você tem os manuscritos do Mar Morto e tem também ali os textos maçoréticos. Se ele pegar o livro antigo que tem mais cópias, é a Bíblia. E com essas cópias você consegue ver se você tem contradição no texto. Se eu não me engano, acho que o Antigo Testamento, só o Antigo Testamento, são mais de 5.000 cópias. O segundo livro que mais tem tradução da Antiguidade é Ilíada, de Homero, que é 300 e poucas cópias. Então, para saber se a Bíblia ela tem ali contradição ou não, só você pegar essas 5.000 cópias e comparar. Se tiver erros, não erros gramaticais, como, por exemplo, eu vi se elevar, eu vi subir. Isso é erro gramatical, porque as pessoas escrevem em línguas diferentes. Então, a palavra tem etimologia diferente. Então, vai ter simbolismo diferente. Mas não tem erros conceituais. Não tem erro doutrinário na Bíblia. Não é erro doutrinário. Caramba, se você tem várias cópias, milhares e milhares... A Bíblia é o livro que mais tem cópias espalhadas do mundo. Mas todas elas concordam em si... Não tem erro. Que é mais... Eu sou formado em história, Sandro. Eu sou formado em história. O meu TCC foi o Jesus histórico. Então, eu tive que estudar isso daí. Né? Então, eu tenho um TCC montado só sobre isso daí. Tá? Então, o que acontece? Se você tem evidência, né? Se você tem evidência, a evidência já te dá a prova disso tudo. Isso é história. Tá? Me prova. A prova é a evidência. É essas evidências que eu estou te passando. Se você não crê nessas evidências, só se um camarada ressuscitar e falar para você, olha, meu filho, foi eu mesmo que escrevi, valeu? Se não, é evidência. Nós trabalhamos com evidência. Eu não estou nem falando de fé aqui. Não estou nem botando fé na questão. Estamos falando com evidência. Se eu tenho evidências que apontam para isso, né? Então não tem motivo para não acreditar. Agora, se você não acredita nem na evidência, então você não está querendo realmente, né? Você quer bagunçar o coreto, né? Quer bagunçar o coreto. Você negar isso é negar fato histórico. Negar fato histórico, pô. Você tem 5.000 manuscritos, esses não se contradizem. Você pode ter erros, como eu falei, de etimologias, por ter feitos em lugares diferentes, em tempos diferentes. Então, mas como o Igor falou de ressuscitar, isso me lembrou a história de Rico e Lázaro. Se ele não crê em Moisés, ou se ele não crê no que a palavra diz, não adianta o morto ressuscitar, que ele não vai crer. Verdade. Exatamente. E está nos evangelhos isso aí. Pois está nos evangelhos. Mas é Lucas capítulo 17. Não adianta, mesmo se um ressuscitar, ele não vai acreditar, né? Vai dizer que isso é mentira. Prova que ressuscitou. Né? Fala aí, Anderson. O interessante disso tudo é que se você pegar a história, você ir pelo lado da história, cara, você vai ver que toda a escritura é verdadeira. Você não precisa partir do ponto de a Bíblia em si, vamos crer na Bíblia. Não, se você estudar a história, cara, e você for ver, cruzar as informações, você vai ver que a própria história confirma isso, que nem o irmão Elber colocou aí. Tanto para o Novo Testamento quanto no Antigo. E eles pregavam lá, quando os apóstolos pregavam a mensagem, olha o que Jesus falou. Ide fazer discípulo em todas as nações, né? Ensinando todas as... Tenho dito, isso foi uma instrução. Eles seguiram essa instrução. Pregaram, aí foi nascendo as congregações, né? Inclusive foi tendo problemas que os apóstolos, relata lá em Atos 6, que foi surgindo alguns problemas ali, que os apóstolos falaram, não podemos aqui ficar resolvendo esses problemas porque temos a missão de espalhar, mas estava crescendo. Aí foi instituído o corpo diaconal, né? Para tratar de algumas questões, tipo as viúvas dos gentios, as viúvas, né, dos judeus, estava tendo um problema entre elas por causa do auxílio e tudo. Então, esses assuntos ali foram tratados pelos diáconos, os evangelhos foi espalhado e foi se tendo novas congregações. Aí, o que era pregado ali? O Antigo Testamento. Que a gente o Antigo Testamento, né? E as cartas, ele está colocando os evangelhos foram escritos relatando a vida de Cristo. E para as congregações, havia comunicação através de cartas.
Se você pegar as cartas e todas as instruções das cartas, vai confirmar os evangelhos. E vai confirmar a base que é o Testamento. E se você pegar a história e bater com isso, vai confirmar também. Não tem para onde correr. Para você citar aqui, por exemplo, lá no Antigo Testamento, Daniel. Quando a gente vê ali em Daniel todos os reinos, os impérios todos, do mundo inteiro, sendo profetizados ali, por exemplo, em Daniel 2. Babilônia, a Medo-Persa, a Grécia, Roma, né? Aquilo tudo ali. Pô, tá, vamos botar que você seja um cético que não acredita. Quando foi escrito aquilo dali? Foi escrito da Babilônia, e ele ainda pegou o período ali da Média e da Pérsia, né? Profetizou o Império Grego vindo, profetizou o Império Romano, profetizou a divisão do Império Romano, que isso aconteceu, o Império Romano estava sobre o povo judeu naquela época mesmo que a igreja estava crescendo, né? Cristo ali eles estavam debaixo do jugo romano. Mas foi profetizado tempos à frente, ó, 2 pernas se dividiriam em Roma Ocidental e Roma Oriental. Isso não aconteceu na história? E olha como isso foi escrito. Aconteceu. E essas profecias todas ali que foram passando à frente, apontando tudo para Cristo, convergindo em Cristo, é isso que os apóstolos pregavam. Tudo isso. E voltando lá na questão de Bereia, quando o Paulo e Silas estavam pregando, os bereanos estavam conferindo nos escritos. É isso mesmo. Aí, quer dizer, o testemunho que eles estavam dando ali das escrituras, eles estavam conferindo nas escrituras, e aí eles aceitaram a palavra, aí isso está em Atos, lá dos apóstolos, né? Capítulo 17. Então, pelo testemunho que eles estavam dando e conferindo que estavam, eles creram. E muitos aceitaram. Então, você vê, muitas pessoas estavam aceitando e isso não aconteceu, não houve conversão. Aí é que nem uma irmã citou no comentário aqui, então as igrejas eram hologramas, né? Eram coisas assim, da cabeça, não era física, né? E muitos creram, muitos acreditaram. E uma outra coisa importante, para sustentar esse testemunho, né? Você vê, o que eles ganharam? Muitos creram. Olha a tamanho que eles acreditavam ali, morreram da própria vida para sustentar o testemunho da palavra do nosso Senhor. Então, por que eles iriam fazer isso na própria vida? Morrer em prol disso? Não, vou até o fim. Porque era uma verdade, cara, que eles estavam ali bem firmados naquilo. Não, eu sei que é verdade, já é falado isso desde a fundação do mundo, Cristo veio, ele está cumprindo tudo isso, vamos levar à frente. O próprio apóstolo Paulo ia, que ele ia morrer, e ele foi até o fim. Ele sabia, ó, eu vou dar a minha, né, em oblação ao Senhor. Eu vou até o fim. Né, Barnabé até falou, Paulo, você vai para Roma, isso é suicídio. Eu vou para Roma. E ele foi lá, pregou, ele foi até o fim. Ele sustentou a palavra até o fim. Pedro foi arrancado lá da congregação de Antioquia, na época de Nero, né? Foi preso. Naquela época dali, para sustentar aquele até o fim, porque, não sabe, isso está na história, né? A questão do incêndio de Roma, isso tudo está na história. Uhum. Botaram a culpa nos cristãos. Quem não fosse cristão, estava ali, ó, você vai sustentar isso até o fim, porque os cristãos vão ser punidos. Pedro deu o exemplo, ele foi até o fim. Ele sustentou com a própria vida e muitos morreram em prol disso. Isso, se você não precisa acreditar na Bíblia, vai na história e vê se isso não aconteceu. Tem relatos históricos sobre isso. E não aconteceu. Aí você começa a, não sei, querer ser tão cético ao ponto de negar a verdade, a negar que pessoas por isso. Hoje em dia, não vamos muito longe não, hoje em dia, tem pessoas morrendo por isso. Vai na China, olha lá sendo. Na França, aquele atentado que teve, tem pessoas que estão sendo tolhidas. E estão ali, não, eu posso até morrer, mas eu não vou negar. Eu não vou negar. Cada vez está sendo mais apertado isso, e as pessoas não estão negando. Pô, isso daí é uma realidade. Ignorar a realidade, aí a realidade é o quê? Não sei, a pessoa que pô, cara, não precisa nem ler, pô, tu tá vendo isso acontecer. Tu tá vendo a história, vai negar a história? Você vai acreditar em quem, então? Em nada, né? Mas eu não entendo o objetivo disso, falar uma coisa dessa. Eu não entendo o objetivo que passa na cabeça. Porque se tem erro, então eu não vou seguir a palavra.
mas aí eu posso pegar textos que me convêm. Isso aí parece ser um comodismo. Eu vou falar isso porque tem erros, aí o que eu não concordo, o que eu não quero seguir, eu excluo, eu jogo para o lado, e eu fico aqui só com o que eu quero, com bênção, com promessa, com não sei o que eu não concordo, o que eu acho que é errado, entre aspas, eu jogo para lá. Para mim, esse é o único objetivo que tem para falar uma coisa dessa. Porque ou você não acredita em nada, ou você acredita em tudo. Agora, falar, aqui tem vários erros. Isso aí está mostrando um certo... você está selecionando. Você está vendo passagens ali, essa aqui eu gostei, essa aqui me conforta. Então eu vou usar essa aqui. A outra não, a outra me condena. Eu cometo aquele tipo de pecado. Então aquilo não serve, aquilo é erro.